Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Daremos continuidade às nossas aulas e na aula de hoje nós falaremos sobre a mobilidade da população mundial. Vocês podem acompanhar nas páginas 418 a 422. Os deslocamentos da população pelos diferentes lugares da Terra estão entre os fenômenos demográficos mais complexos da atualidade, pois as motivações para a migração são muito diversas e podem ocorrer por diferentes períodos. Quando os deslocamentos ocorrem no interior do território de um país, são denominados migrações internas, que é a migração, por exemplo, uma pessoa sai do estado do Maranhão e vai para o estado de São Paulo. Ali está acontecendo uma migração interna. Já os deslocamentos, em que as pessoas ultrapassam as fronteiras políticas de seu país de origem, são denominados migrações internacionais. Em relação ao tempo da migração, elas podem ser migrações temporárias, que são aquelas em que o indivíduo ele reside durante alguns dias, semanas, meses ou até alguns anos no lugar para o qual se deslocou, retornando ao seu lugar de origem. Ele não fica naquele local para sempre. E as migrações permanentes, que é quando o indivíduo ele se estabelece definitivamente no lugar para o qual se deslocou, sem previsão de retorno, para seu local de origem. Atualmente, os fluxos populacionais mais expressivos são os de trabalhadores que migram temporariamente para outros países. Nesse caso, nós denominamos migração voluntária ou espontânea, porque ocorre de maneira livre, por iniciativa do próprio migrante. Contudo, há situações em que a migração é forçada, que é decorrente de conflitos, guerras e crises econômicas que provocam a escassez de alimentos e a fome. Como nós podemos observar, é nesse mapa do panorama da migração no mundo. Ele é de 2008 e os locais, os países onde está na cor verde, são os países de imigração mais intensa. E onde está de rosa, os países de emigração mais intensa. A imigração é quando você sai, é o país de saída dos migrantes, é o país que você está saindo, você está emigrando. E os países de imigração são os que estão recebendo os migrantes, certo? E onde está em amarelo são o movimento migratório equilibrado. Não tem tanta saída e não tem tanta entrada de imigrantes, tá? Equilibrado, não recebe só um tipo, entendeu? Eles recebem dois tipos de migração. A migração, os emigrantes tanto saem do país como chegam no país. E só voltar aqui rapidinho. Em 2017, de acordo com a ONU, cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo viviam fora do país em que nasceram. Destes, 106 milhões tinham como origem o continente asiático. Em geral, os fluxos migratórios são determinados por fatores econômicos e ocorrem dos países mais pobres, afetados por crises econômicas, desemprego e baixos salários, que nós vamos chamar de repulsão. Mais à frente nós vamos entender. Em direção aos países mais ricos que oferecem a perspectiva de melhores condições de vida e de salários mais elevados, que são áreas de atração. Os fatores atrativos.
Grande parte dos países mais ricos, eles apresentam fatores que atraem imigrantes de diferentes lugares do mundo, com muitos deles buscando ofertas de emprego. Predominam nesses casos os fluxos internacionais de trabalhadores temporários, e grande parte desses imigrantes tende a retornar ao seu lugar de origem. Geralmente economizam uma certa quantia de dinheiro num determinado período de tempo e retornam para os seus países de origem. Entre os fatores atrativos, nós podemos citar a maior qualidade de vida e de segurança, o acesso facilitado a medicamentos e serviços de saúde e a maior renda obtida por meio do trabalho nas mais variadas profissões. Esses trabalhadores imigrantes, eles preenchem uma parcela das necessidades de mão de obra de um país, em especial a não qualificada. Isso ocorre nos países mais ricos, em que a população de jovens e adultos vem diminuindo em virtude do baixo crescimento vegetativo e do envelhecimento da população, como por exemplo no Japão, que nós falamos na aula passada. Lembram que tem países que já têm um nível muito grande de envelhecimento e então eles aproveitam muito essa mão de obra que vem de outros países para trabalhar nos seus países, no país que está recebendo. Aqui na imagem, nós temos 2 imigrantes, um mexicano, uma brasileira, um que está nos Estados Unidos e uma que está no Japão. Assim, muitos trabalhadores imigrantes, eles acabam empregados em atividades de mais baixa remuneração, que exigem pouca qualificação para os padrões econômicos daqueles países, como, por exemplo, o setor de comércio e serviços, na confecção e montagem de peças e componentes eletrônicos, nas indústrias, enfim, em diversas áreas que talvez no seu país de origem os salários seriam muito menores. E vamos ver agora os fatores repulsivos. Ao contrário dos atrativos, os fatores repulsivos são aqueles que motivam a emigração de pessoas. Ou seja, são os fatores que motivam a saída de pessoas de um determinado lugar. Entre eles, podemos citar ligados os motivos sociais e econômicos, como a má qualidade de vida, o desemprego e a crise financeira, além de político-ideológico, como as perseguições políticas ou religiosas. Também podemos citar as guerras e os conflitos de causas civis e militares, étnicos, raciais e religiosas, nos quais a migração ela pode ser considerada forçada, ou seja, quando o indivíduo ele migra sob coerção, ameaça ou violência. Ou seja, ele não está migrando, emigrando nesse caso, de forma voluntária. Ele tem algum motivo que está o forçando a sair do seu país. Pode ser guerra, pode ser alguma catástrofe natural. Os fatores de ordem natural, como a ocorrência das catástrofes ambientais, podendo ser erupções vulcânicas, estiagens secas, inundações, tsunamis, terremotos, como aconteceu no Haiti em 2010. Mesmo após 7 anos, o Haiti ele ainda tenta se recuperar do terremoto e saíram muitas pessoas refugiadas, podemos chamar assim, do Haiti em 2010 para outros países para tentar fugir daquela situação. Continuando ainda essa parte de imigrantes, na página 421 nós temos esse texto que fala sobre os haitianos no mercado formal brasileiro, tá? Nós sabemos que o Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes de diferentes partes do mundo.
Durante a década de 2010, recebemos grande quantidade de haitianos que vieram em busca de emprego e melhores condições de vida. Os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro. O dado é a da Relação Anual de Informações Sociais do RAIS de 2016, a mais recente do Ministério do Trabalho. Dos 115.961 trabalhadores não brasileiros contratados formalmente no Brasil no ano passado, 26.127 pessoas eram originárias do Haiti, ou seja, 22,53% do total. O número já foi maior. Em 2015, o auge dos haitianos no país, eles chegaram a somar 34.224 trabalhadores formais. O ministro do Trabalho em exercício, Elton Iomura, explica que a imigração de haitianos foi um fenômeno que começou a ocorrer no Brasil, principalmente após 2010, quando um terremoto devastou a ilha. Em segundo lugar, na lista dos trabalhadores vindos de outros países para o Brasil estão os portugueses, com 9.088 vínculos, que antes da vinda dos haitianos ocupavam sempre a primeira colocação na lista de imigrantes no Brasil. A presença considerável de nacionalidades latino-americanas no total de trabalhadores imigrantes deve-se à importância da economia brasileira na região, respondendo por cerca de 40% do PIB regional. Essa característica regional torna o Brasil um polo de atração natural para os trabalhadores da América Latina em busca de oportunidades. Elton Iomura lembra ainda que o Brasil é um dos países mais acolhedores do mundo em relação aos imigrantes, e isso se reflete no mercado de trabalho. Somos um país privilegiado porque não temos aqueles conflitos por causa de religião e da etnia como ocorre em outros países. E isso faz com que sejamos referência para muitos imigrantes. O Brasil atrai muitos imigrantes devido a essas facilidades, tanto de trabalho como em relação à xenofobia, que é o medo ao estrangeiro, né? Que muitas pessoas estrangeiras saem dos seus países, vão para outros países e passam por diversas perseguições, tanto políticas quanto religiosas, quanto étnicas, tá certo? Então, vocês podem responder a atividade da página 423 e essa segunda questão. Vocês pesquisem na internet ou em jornais uma notícia atual sobre imigrantes que vieram para o Brasil. Tá certo? Depois copie a manchete e faça um resumo das principais informações apresentadas na notícia. É importante destacar em seu resumo quais fatores motivaram a migração. Façam também a 424. Essa segunda questão, eu quero que vocês copiem no caderno e me mandem, tá certo? Eu vou aguardar. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.